Dizem, glória a Deus, aleluia. Voltando àquilo que eu estava falando sobre a questão dos milagres. Ainda cremos em milagres ainda, ou isso aí fica meio despercebido? Ou de vez em quando a gente acha que o Senhor faz um milagre, que Ele já não opera tanto como Ele operava antigamente. Isso às vezes fica na nossa cabeça, será que ainda pode acontecer milagre? E eu quero trazer uma mensagem para você. Abre a tua Bíblia aí em o Evangelho segundo João, no capítulo 6. Assim que você for encontrando, vai se colocando de pé. Pois nós vamos falar de um milagre, que às vezes a gente pensa que o milagre é Deus vem com a palavra rema, acontece, sim, Ele faz isso. Mas o Senhor tem os seus meios. Ele pode te usar como um agente de milagre. O Deus pode, através de você, como um canal, fazer com que você seja o agente de milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no lugar onde você está. E vamos meditar sobre alguns ensinamentos do Senhor, em que Ele usa alguém para que seja esse agente de milagre. E aí, se eu pudesse botar um tema, é experimentando o milagre de Deus em situações difíceis, ou sendo um instrumento de Deus em situações difíceis. Amém? João, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado. Estou escutando ainda a Bíblia para lá e para cá. Amém? Se você não achou, fala, espera um pouquinho que eu espero. Aleluia. O Senhor quer falar com você. Nesta noite, deixe toda a tua preocupação de lado. Deixe toda a dificuldade que você tem passado durante esse dia. E deixa Deus renovar a sua fé. João capítulo 6, versículo 1, que diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai-os assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolheu os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram depois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre de Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, é nesta hora, Deus, que eu levanto a minha voz a Ti, Senhor Deus, e te peço, Senhor Deus, me usa como instrumento para abençoar a Tua igreja e os Teus filhos, ó Deus. Prepara o coração de cada filho Teu para aquilo, ó Deus, que Tu quer tratar os corações deles, Senhor Deus. Que eu possa ser somente um garçom espiritual, Senhor Deus. Um canal para que, Senhor Deus, a palavra chegue ao coração dos Teus filhos. Tira toda a desatenção, ó Deus, tudo aquilo que vai atrapalhar os Teus filhos a se concentrar e entender e prestar atenção naquilo que Tu quer falar com eles, Senhor Deus. Nos ajuda nesta noite, ó Deus, a falar da Tua palavra e dos Teus milagres. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar? Voltando ao que eu estava falando da questão dos milagres. Esse milagre da multiplicação dos pães, ele
Nos 4 evangelhos você vai conseguir e você vai achar essa mesma narrativa. João fala sobre isso, Mateus, Marcos, Lucas, eles falam sobre isso e cada um dá alguns detalhes. Mas eu quis me apegar a esse texto de João, que ele fala de uma condição difícil. Jesus ele vem e a multidão, a Bíblia já fala que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, se fosse cada um homem, tivesse uma mulher e uma criança, dava mais de 10.000 pessoas. Então era uma multidão e era uma situação difícil. Jesus em Mateus capítulo 14 fala que a hora já era avançada. Que os discípulos olharam e pediram para que Jesus despedisse a multidão, para que Jesus mandasse eles para algum lugar. Mas João ele traz uma narrativa e uma visão um pouco diferente, mas não fora do contexto. Ele fala que Jesus, ele depois de ele ter feito grandes coisas, grandes sinais que operava ali, o povo vinha a ter com ele. E ele sobe ao monte e se assenta. E aí ele diz que ele olha para André e levanta os olhos e olha para André e pergunta a André: onde comparemos pão para estes comerem? Falava com relação à multidão, com relação àquelas pessoas. E ele olha para um discípulo, para o experimentar, porque a Bíblia diz que ele bem sabia o que iria fazer. Então a gente começa a entender de uma coisa, que às vezes Jesus vai nos experimentar antes do milagre. Ao você ler a Bíblia e você folhear a Bíblia, você vai ver que grandes homens de Deus, que fizeram grandes proezas para o Senhor, foram experimentados. 1 Samuel capítulo 17 fala que Davi mata um leão, que Davi mata um urso para depois matar o gigante. Então Deus o experimenta. E você continua lendo a história desse grande rei de Israel, diz que primeiro ele reinou 7 anos, rei de Judá, para depois reinar sobre todo Israel durante 40 anos. Então, para a gente entender que às vezes para que o milagre chegue até nós, para que possamos ser um agente de milagres, precisamos entender que Deus vai nos experimentar. O que falar de Abraão, irmãos? Um homem que sonhou com o filho durante tanto tempo, acreditou na palavra do Senhor, e num momento com 17 anos, eu vejo Abraão já ensinando a ele as coisas de Deus. Deus o pede filho a Abraão, o experimenta para transformar Abraão no pai de uma grande nação. Eu não sei o que você está passando nesta noite. Eu não sei qual é a sua dificuldade neste momento, mas eu creio que é Deus te experimentando, irmão, para que você entenda que o milagre vai chegar, que Ele está te experimentando, porque há propósito, quando Deus te experimenta, há promessas nessas experimentações de Deus conosco. É para nos fortalecer, é para nos deixar firmes. Jesus, ele não te falou como, Ele não falou onde, mas Ele disse que ia fazer. Ele fala para os discípulos: onde compararemos? Fala, despede a multidão, porque Ele queria experimentar. Talvez Deus está experimentando você na questão do perdão. É alguém que Deus quer que você perdoe, e Ele está te experimentando para saber se você realmente vai perdoar. Às vezes Deus está te experimentando na questão da perseverança. É o emprego que não chega, mas você não pare de orar. Continue a perseverar, porque é Deus te experimentando a tua fé, como experimentou o de Abraão. Deus ele nos experimenta. Ele nos testa porque Ele sabe que nós somos fortes. Ele nos testa porque sabe que nós somos escolhidos dEle. Ele nos testa para ver que no momento de maiores dificuldades a gente não desfalece na fé, mas a gente olha e declara: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essas são as experimentações de Deus conosco. Ele olha para André e fala: onde a gente vai comprar? Para Filipe, onde nós vamos comprar? E quando Deus ele pede alguma coisa de nós, é porque pode ser feito. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então ele experimenta a André para saber o que André ia fazer, irmão. Por quê? Quando começa, eu fico pensando naquela multidão, todo mundo querendo comer, e a Bíblia diz que a hora era avançada. Já estava tarde. Ele pergunta: o que a gente vai fazer? Em Mateus 14 fala que despede a multidão, se livra. Mas o Senhor sabia o que Ele ia fazer. E aí Ele olha para alguém e fala assim: vamos dar um jeito aí. Como é que a gente vai fazer? Aparece André com um garotinho. Fala assim: a gente tem um rapazinho aqui, está aqui um rapaz.
Alguém que não era contado. Às vezes você pensa que Deus não conta contigo. Às vezes Deus acha que você acha que Deus não está te vendo nos teus momentos. Mas é através de você que Deus vai operar o milagre. Ninguém contava com aquele garotinho. Ninguém nem contaram, eram 5.000 homens, mulheres e crianças não eram contados. Mas ele olhou para aquele garotinho e falou assim, ó, o rapaz não era contado, garoto. Talvez o pouco que você tem, que às vezes você nem conta, é isso que Deus vai usar para abençoar a tua casa. É isso que Deus vai usar para abençoar a tua família. É isso que Deus vai abençoar. Atos capítulo 9, muitas vezes isso acontece. Com aquilo que Deus não conta, é aquilo que Deus vai usar. Ao você ler Atos capítulo 9, você vê Paulo, que sai em perseguição do povo de Deus. Tu acha que Deus ia contar com um homem que matava os crentes, irmão? Mas um belo dia, no caminho de Damasco, igual um gladiador em cima do cavalo dele, ele tem um encontro com o Senhor, ele cai do cavalo gladiador, o matador de crentes, para se levantar, Paulo. E ele tem uma informação, desce, vai à rua direita da casa de Judas e fica lá, ora. O Senhor aparece a Ananias, fala, Ananias, vai à rua direita, à casa de Judas, que tem um homem orando lá, Paulo. Primeira coisa que ele vai falar, Senhor, não conta com ele não, porque ele veio com carta dos principais de Damasco para nos matar, para arrebentar com a gente, para acabar conosco. Mas ele fala assim, ei, eu conto com ele sim, porque ele para mim é um vaso escolhido. Irmão, eu não sei o que você trouxe hoje. Eu não sei que talvez você pense que Deus não está contando contigo, mas eu quero dizer nesta noite que tu és vaso escolhido, irmão. Que essa dificuldade não vai ser para te derrubar. No momento certo, Deus vai te levantar. No momento certo, Deus vai contar contigo. Para todo mundo, ele é